Graça e paz da parte de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus que sempre nos dá vitória por Jesus Cristo, nosso Senhor. E estou de passagem aqui, é claro, para fazer uma advertência, mais uma vez, que você não perca o arrebatamento da igreja, que nós entendemos estar muito próximo. Quando nós falamos em escatologia, parece que há uma somatória que se convergem juntamente como grande tribulação, e disso nós temos que fugir, arrebatamento da igreja, reino milenial de Cristo, sim, é uma verdadeira soma, porém, os 7 primeiros anos deste tratado, que a Bíblia relata com tanta clareza, ele vai ser marcado por 3 pontos principais. O primeiro é o conflito mundial, que já não tem ninguém mais duvida de que apenas um pequeno estopim pode ocasionar isso. Já estamos vendo, aliás, já há muito tempo eu venho falando, todos os sinais que Jesus disse lá em Mateus 24, todos já se cumpriram, exceto o arrebatamento da igreja, exceto vamos dizer assim, a grande tribulação propriamente dita. Isso não aconteceu, porque nós somos protagonistas desses acontecimentos. Então, fique você bem apercebido, meu amado, que Cristo Jesus, ele nos orientou, ele falou de guerra, de rumores de guerra, ele falou de traições, ele falou de falsos profetas, de falsos líderes, de falsos cristos. Tudo isso nós temos visto. Terremotos em muitos lugares, tempestades descontroladas em todos os lugares. E quem diria, no Brasil, a coisa que nunca na minha vida eu ouvi falar, que tivesse tornado, twist, e nós temos tido já há um bom tempo, enchentes sem precedentes, destruição. Então, o que mais falta? Somente o cumprimento cabal, que é um conflito mundial, a vinda de Jesus para arrebatar a igreja, não é essa volta de Jesus eminente que nós aguardamos, não é aquela que Jesus fala, todo olho verá, assim como um relâmpago que nasce no Oriente e se mostra no Ocidente, assim vai ser a vinda do Filho do Homem. Não, não é este. É aquele que ele vai vir oculto, e nós subiremos a encontrar o Senhor nos ares. Lembrando, os mortos ressuscitarão primeiro, e nós, os que estivermos vivos, seremos transformados num abrir e fechar de olhos, e então juntos encontraremos o Senhor nos ares. Este segundo episódio é para a igreja que está vigilante, assim como você, é para a igreja que está em oração, em vigília, como você, é a igreja que tem guardado a palavra de Deus no coração e não negado o nome de Jesus, assim como você, que tem esta esperança e que está aguardando a vinda de Jesus. Haverá uma parte muito grande, nós entendemos, repetindo aqui, estando 2 no campo, um será tomado e outro deixado. Estarão 2 moendo, uma será tomada e a outra deixada. Estarão 2 no eirado, no telhado, um será tomado e outro deixado. São 10 virgens, 5 entram para as bodas e 5 ficam de fora. Quero te dizer, não quero te dizer que essas 5 virgens que não entraram nas bodas estão perdidas. Elas simplesmente não entram nas bodas. Isso significa que a metade da igreja é vamos dizer assim, uma tomada geral que a gente pega. A metade da igreja entra nas bodas do Cordeiro. Metade da igreja é arrebatada. A outra metade não. A outra metade fica de fora.
E aí ela vai conhecer o desamor do anticristo na grande tribulação. 3 anos e meio e a igreja desaparece. Os próximos 3 anos e meio estão pedindo para mim falar melhor a respeito disso, e nós falaremos numa nova oportunidade. Os próximos 3 anos e meio serão, o anticristo se volta contra Israel. E depois, então, a igreja volta juntamente com Cristo para reinarmos na terra por 1000 anos. É quando ele é conclamado rei, ele é coroado, é-lhe dado o direito de assentar ao seu trono, e ele dá direito àquele que vencer, que se assente com ele no seu trono. Assim eu te digo, não falta muita coisa para isso acontecer. Os conflitos já estão acontecendo de uma escala quase que incontrolável. Em todos os continentes há conflito. Quem diria, na América, desde a Segunda Guerra, não se falava mais em conflito armado. E nós já estamos às beiras disso acontecer. Mas bem, fique com essa palavra. O Senhor não retarda a sua vinda para que algum se perca, mas que todos venham ao arrependimento. Ele prova o seu amor para conosco, Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Que Deus estenda a mão e te faça despertar, te faça firme, os seus propósitos estejam sempre firmados no Senhor. Podemos ver uma porção da sua palavra, em que Ele nos orienta a estarmos vigilantes, a estarmos alertas, porque o momento urge e chega perto o fato de que nós tanto esperamos, porque, amados, para o Senhor não há mudança. Ele não sofre, nem tempos e estações não podem afetá-lo, porque Ele é o Senhor, Ele criou o céu, a terra, tudo que neles há. Criou os 2 grandes luminares para determinar os nossos tempos e estações aqui na Terra. Não é no sistema solar, não é no universo. Aqui, este tempo é o tempo que Ele concede a você. Busque, pois, a Ele, e então Ele se revela a você de uma maneira maravilhosa. Aqui, como eu citei em Mateus 24, eu quero ler com você, para que você fique bem atento. E provavelmente falaremos outra vez a respeito daquele assunto que nós falamos, do tempo determinado, das coisas que brevemente vão acontecer. Veja bem, Mateus 24, verso 1. Quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele seus discípulos para mostrarem-lhe a estrutura do templo. E Jesus, porém, disse-lhe: não vede tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. E, estando assentados no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele seus discípulos em particular, dizendo: dize-nos quando serão essas coisas. Que coisas? O templo ser derrubado. Que sinal haverá da tua vinda? E que sinal haverá do fim do mundo? E Jesus respondendo disse: acautelai-vos que ninguém vos engane. Veja bem, muitos virão em meu nome, o primeiro sinal. E nós já estamos vendo isso aí, está uma retórica. Quer que eu te falo? Tem gente que nunca entrou numa igreja, seja evangélica, seja protestante, seja católica, gente que nunca entrou numa igreja e que por ouvir nós falar e confiar no nome de Jesus, a gente fala: eu vou vencer, eu vou terminar de ler este livro e depois eu vou ler este livro e eu vou fazer este seminário em nome de Jesus. É uma proposta que nós fazemos determinando em que em nome de Jesus nós podemos todas as coisas. Eles estão falando também, porque vê a gente conseguir e eles falam também em nome de Jesus. E o que Jesus falou? Muitos virão em meu nome. Não que vem vir para representar Ele. Vai vir para talvez falar que está agindo em nome de Jesus. Isso está acontecendo muito sério. E aí ele fala de guerra, rumores de guerra, e tudo mais acontece. Mas eu quero te dizer o seguinte:
Ele diz: e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. Há pessoas que dizem que vai ser pregado a todas as pessoas. Não. A todas as gentes significa a todas as nações, a todos os povos, a todas as línguas, a todas as etnias. Aí sim, mas não é pessoa a pessoa. Isso aí vai depender muito das oportunidades, que estão esperando a sua oportunidade de ir lá e falar de Jesus, de mandar mensagem no seu celular se você tem essa condição, porque Cristo em nós é a esperança da glória. Então, fique com esta palavra, que todo o teu ser se ache irrepreensível para a vinda de Jesus. Todo o teu ser, espírito, alma e corpo. Esses três é o teu ser. Cristo em nós, a esperança da glória. Que Deus te abençoe e o nome de Cristo resplandeça.